Bom dia, mais um Questão de Direito, a sua aula online. Olha só, o tema de hoje é documentação imobiliária, direito imobiliário e documentação imobiliária. Tema importante. Professor, o que tem a ver direito imobiliário com documentação imobiliária? Então vamos entender isso. Quando eu falo de direito imobiliário, é uma ciência autônoma. Atualmente é considerada uma ciência autônoma, que cuida das transações de imóveis, negócios jurídicos. Quando eu falo negócios jurídicos, todos eles, hein? Então desde a compra e venda, desde a doação, como também do inventário. Então transação imobiliária é a transferência de patrimônio imóvel. Então o direito imobiliário cuida disso. Não podemos esquecer que atrelado, vinculado ao direito imobiliário, existe o direito do consumidor. O direito do consumidor, toda vez que eu compro o imóvel através de uma construtora, existe uma relação de consumo, porque de um lado existe consumidores, do outro lado existe fornecedor de produtos e serviços, e existe um contrato de adesão. Então, é certamente uma relação de consumo. Essa relação de consumo é protegida pela Lei 8.078, mas também trata-se de uma transação imobiliária. Quando eu falo de direito imobiliário, tem tudo a ver com direito registral, porque o Brasil, ele realmente segue, né, todos os requisitos das certidões e matrículas, certidões de propriedade. Quando a gente fala de certidão de propriedade, é importante você relembrar que nós temos o RG do imóvel. O RG do imóvel é a matrícula. No passado, antes de 73, era chamada de transcrição, mas tanto faz. Transcrição ou matrícula, ambas são certidões de propriedade, assim como o SIC, o CPF, não é isso? Muita gente até hoje fala, qual é o número do seu SIC? É a mesma coisa que CPF. Transcrição e matrícula é o RG do imóvel, não importa o nome que você vai usar, é o RG do imóvel. O ideal é que todo imóvel tenha o seu RG, o ideal é que seja assim, mas nós sabemos que todo sistema existe falhas. E o direito registral no Brasil também tem falhas. Nós temos muitos imóveis no Brasil que não tem registro em lugar nenhum. Realmente uma falha registral. Isso acontece. Professor, como que eu vou resolver uma situação dessa? Existem diversas formas de sanar esse vício, mas uma delas é o uso capião, a distribuição da ação de uso capião. Quando eu falo de ação de uso capião, nós temos atualmente, com o novo Código de Processo Civil, nós temos o uso capião judicial e o uso capião administrativo, ou chamado extrajudicial. Quando eu falo do uso capião extrajudicial, é aquele uso capião que eu faço através de escritura pública. É obrigatória a presença do advogado, o advogado tem que assinar. Eu costumo dizer que tem 5 atos obrigatórios que tem que ter o advogado. Professor, a escritura pública de compra e venda precisa ter o advogado? Não, não é obrigatória na escritura pública de compra e venda. Mas sim no divórcio, na separação, no inventário também é obrigada a presença do advogado, também no uso capião e também na edificação diária. São essas 5 situações que o cartório precisa que o advogado assine e leia, explique para o seu cliente, né, esteja presente no ato da assinatura. São essas 5 situações, nas outras não há necessidade, a não ser um parecer jurídico, uma consultoria jurídica, mas é facultativo. Assinatura na escritura pública, só nessas 5 situações que é necessária a presença do advogado. Quando a gente fala aqui do registro imobiliário, nós sabemos também que existem averbações. Eu costumo dizer que averbação nada tem a ver com registro. Registro é a transmissão. Toda vez que eu faço uma doação, é registro. Toda vez que eu faço um compra e venda, também é registro. A averbação, nós temos pela Lei 6.015, nós temos mais de 31 espécies de averbações. Fora as averbações doutrinárias e jurisprudenciais também. As mais conhecidas é a averbação de compromisso de compra e venda, é para gerar publicidade, e é um ótimo negócio. Toda vez que você vai comprar um imóvel, não seja o pagamento à vista, que você deu entrada nesse imóvel, né, deu um sinal e parcelou direto com o proprietário, eu oriento você sempre realmente fazer a averbação do compromisso de compra e venda, porque isso gera publicidade, segurança jurídica, evitando até uma fraude. O compromisso de compra e venda, quando é devidamente averbado, você consegue evitar, você comprador, consegue evitar a fraude do vendedor. Vamos dizer que o vendedor não seja uma pessoa honesta, ele possa vender para outras pessoas, praticar a dupla venda, a tripla venda, e você depois vai ter problema com isso. Porque existe um ditado no direito que só é dono quem registra. Então, professor, eu comprei em 2015, mas o fulano registrou em 2018. De quem que é essa propriedade? Pode ter certeza que é de quem registrou primeiro. Não interessa que você comprou primeiro. Quem registrou primeiro, que é o proprietário, precisa tomar muito cuidado com isso. Por isso é interessante sim fazer essa averbação para proteger a transação imobiliária. E essa averbação,
ela não, no passado era uma exigência para fazer a ação de adjudicação compulsória. Hoje não. Hoje, caso você queira fazer uma ação de adjudicação compulsória, que é uma ação de obrigação de fazer do comprador contra o vendedor, para obrigar o vendedor a fazer a transmissão da propriedade, no passado existia uma obrigatoriedade dessa averbação. Hoje não. Mesmo sem essa averbação, você consegue fazer essa ação, que é uma ação para obrigar o vendedor a transferir para o comprador. Se não achar, sai a carta de adjudicação e o comprador consegue fazer a transmissão da propriedade sozinho. Nome da ação, vou repetir, hein? Ação de adjudicação compulsória. Quando tem aí contrato de compromisso, compra e venda, nasce o direito do comprador, se precisar, utilizar a ação de adjudicação compulsória. Ainda no direito imobiliário, nós temos as ações, né, as ações possessórias, temos as ações locatícias, são ações do dia a dia do direito imobiliário. Sem falar também do direito de vizinhança, que também são ações importantes voltadas ao mercado imobiliário. A documentação imobiliária é a parte de papel, papelada, isso mesmo. O registro entra nisso. Quando eu falo de documentação imobiliária, o registro é documentação imobiliária. Pergunto aqui, qual que é o documento do imóvel? O principal, o documento de verdade, realmente é o registro, a matrícula de propriedade. Quem acompanha o Questão de Direito já não confunde mais escritura pública com registro. No Brasil, nós temos um procedimento para registrar o imóvel, e esse procedimento ele é oneroso, sim, e demorado também, e tem várias etapas. No mínimo, nós vamos dividir uma transação imobiliária em três etapas. A primeira etapa é verificar as certidões, o conjunto de certidões no nome do imóvel, né, para saber de quem que é o imóvel, e no nome dos compradores e vendedores. Nós conversamos aqui que a documentação imobiliária é isso. Documentação imobiliária, conjunto de certidões, mais contratos. Isso é a documentação imobiliária. É o conjunto completo que dá o direito do comprador ter o imóvel no seu nome, né, transferido pelo vendedor. Quando eu falo de certidões, então a primeira certidão que aparece numa transação imobiliária, que isso faz parte do direito imobiliário e documentação imobiliária, nós temos aí a certidão de propriedade. Certidão de propriedade pode ser solicitada no cartório de imóveis, mas também hoje, com a tecnologia, muita coisa avançou, está muito mais fácil. Eu consigo solicitar em diversos sites diferentes. Não estou aqui para fazer propaganda não, mas tem vários sites, Arisp, Cartório 24 horas, você solicita a certidão e paga o boleto, sem sair de casa, sem sair do seu escritório. Você talvez pague um valor maior, mas fato é que você consegue a entrega na sua casa, né? Você consegue pedir lá para que seja entregue a certidão na sua casa. Nós temos outros sites também, registradores.com, que você consegue imprimir a certidão na hora, vai depender de cada município, cada estado, né? Nós sabemos que o Brasil é muito grande, mas facilitou muito. Mas na pior das hipóteses, você tem que ir até o cartório. E cuidado, quando eu falo de cartório, o ideal, o sistema deveria ser integrado, mas nós sabemos que o nosso país ainda não é totalmente integrado, mas normalmente em muitos estados, muitas cidades, você consegue solicitar num cartório de imóveis uma matrícula de um outro cartório. Ou seja, você vai no cartório de imóveis mais próximo do seu trabalho, da sua casa, para solicitar uma certidão de propriedade de um outro cartório, né, de um outro imóvel. Você consegue também em regra. Mas como a gente fala de certidão de propriedade, muita gente pergunta, professor, como que eu faço essa solicitação da certidão de propriedade? Então vamos lá. O ideal é que você tenha o número da matrícula, esse RG. Quando você chega no cartório, tudo que você faz no cartório tem que ser pré-notado, ou seja, via requerimento. Eu faço um requerimento, faço um pedido por escrito, e aí o meu pedido, eu tenho que pagar, lembrando que cartório ou é cheque ou dinheiro, não tem esse negócio de cartão de crédito ou débito por enquanto, né? Pode ser que amanhã depois mude isso, mas cartório é delegação do Tribunal de Justiça, então é cheque em dinheiro, não esqueça de levar o talão de cheque ou dinheiro para pagar a certidão. Faz a solicitação no cartório e você consegue. Normalmente no mesmo dia você consegue, seria o ideal. O Brasil é muito grande, volto a falar, tem estados, tem municípios que demora para você conseguir a certidão, mas na maioria, no geral, você consegue no mesmo dia, em poucos minutos você já consegue a certidão de propriedade. Para fazer essa pesquisa, você precisa aí do número da matrícula ou transcrição e também pode usar, olha só que interessante, hein? O nome e número da rua, é isso mesmo. Professor, eu não sei a matrícula do imóvel que eu estou vendendo. Chega no cartório, você vai passar o nome da rua e o número do imóvel. Nome e número. O cartório vai conseguir fazer esse levantamento com facilidade também. O cartório vai fazer a busca por rua, é isso mesmo. E o cartório vai localizar esse imóvel. O ideal é que você tenha sempre o número da rua e o número, não adianta só o número da rua, né? O CEP, confirmar o CEP também. Com essas informações você consegue também solicitar a certidão de propriedade. Quando eu falo dessa certidão de propriedade,
pode ser feita a busca pelo nome também do proprietário. É isso mesmo. Pode ser feita a busca pelo nome do proprietário, com o CPF, RG, também pode ser feita. Então veja, falar que uma certidão de propriedade, a certidão de matrícula, eu só consigo solicitar através do número da matrícula do imóvel, não é verdade. Nós temos diversos meios para fazer isso. Professor, só o proprietário pode solicitar, né? Ou o comprador. Não, não fale isso não. Sabe por quê? Porque a certidão é pública. Qualquer um pode solicitar essa certidão, é pública. Qual que é o objetivo do cartório no Brasil? O objetivo do cartório no Brasil é gerar publicidade aos atos. Então, quando a gente fala de solicitar uma certidão, qualquer um pode solicitar. Pode ser um terceiro interessado. Não precisa ser o proprietário, não precisa ser um comprador, um eventual comprador. Não, pode ser um terceiro interessado. Então, eu faço a solicitação, mesmo sendo um terceiro, e esse é um direito meu. Nós temos o segredo de justiça, mas não é na parte registral. O segredo de justiça acontece nos processos, e muita gente confunde com certidão. Lá no processo judicial, uma ação que você move contra alguém, lá sim, existem as exceções, porque em regra é público o processo, que é o segredo de justiça. O segredo de justiça lá é uma exceção, normalmente casos que envolvam incapazes, menores, né? Então lá tem o segredo de justiça. Mas aqui, no direito imobiliário, na documentação imobiliária, na parte registral, não tem esse negócio de segredo de justiça. Aqui gera publicidade, é um dos princípios do direito registral, do direito autorial. Então quando eu falo de registro, olha que interessante, vai no cartório e consegue solicitar com facilidade essa matrícula. Olha só, professor, numa transação imobiliária, ao solicitar a matrícula, o que eu devo verificar? Quem está vendendo esse imóvel tem que estar lá. Deve constar como proprietário. Quem está vendendo imóvel tem que constar como proprietário. O vendedor tem que constar lá, ou os vendedores, marido e mulher, tem que constar lá. É importante você verificar nessa matrícula também se o imóvel não é tombado, tombamento. Certa vez um aluno em aula falou, professor Júlio, o imóvel registrado eu não vou perder de jeito nenhum, ninguém me tira. Não é verdade, já conversamos aqui que a propriedade, ninguém tem segurança absoluta, né? Somente relativa. Porque o Estado pode cismar com a sua casa e fazer a desapropriação. Pode ocorrer um trincado no seu imóvel e a Defesa Civil pode achar que esse imóvel gera risco, não só para você, mas para os vizinhos e pedir para todo mundo sair, requisição administrativa. Existe a figura ainda do tombamento, é isso mesmo. APP, Área de Preservação Ambiental, ou seja, não dá para bater no peito e falar, olha, o imóvel no meu nome, no cartório de imóveis, eu tenho segurança absoluta, o registro me dá uma segurança 100%. Não existe segurança 100% das transações imobiliárias. Nós buscamos sim a segurança jurídica máxima, mas 100% nunca você vai ter. A verdade é essa. Não dá para você adivinhar tudo, né? Todas as possibilidades. Então, cuidado com isso. Mas o ideal é que você verifique na matrícula se realmente quem está vendendo aparece nessa matrícula. E veja também se ele possui a totalidade desse imóvel. Não é só a fração ideal, parte desse imóvel. Você tem que confirmar se ele possui a totalidade, ele ou eles, né, para vender esse imóvel, para alienar esse imóvel. E essa pesquisa tem que ser feita, isso é muito importante. Lembra você que a certidão tem que ser sempre atualizada, hein? Não tem esse negócio de solicitar uma certidão, guardar e falar, olha, tá aqui a certidão depois de 4, 5, 3 anos, isso não tem valor nenhum. A certidão tem que ser atualizada 30 dias no máximo, hein? Isso é importante, certidão de cartório de imóveis, 30 dias no máximo, é a validade. Quando eu falo dessa certidão de propriedade aqui, você vai verificar a parte registral, a parte de transmissão, as averbações. Nós temos a averbação de penhora. Professor, o que é isso? Talvez uma ação em fase de execução, o juiz determinou o bloqueio do bem. O sujeito não pode alienar o bem. Quando existe esse bloqueio judicial, ele não pode transmitir o imóvel. Se transmitir é fraude. Existe a fraude à execução e a fraude contra credores. Então ele não pode fazer isso. Outra situação importante também, verificar se não existe algum compromisso, é isso mesmo, algum compromisso compra e venda. Porque se ele, olha que interessante, se ele, vendedor, já fez o compromisso com o outro comprador, tem que ser dada baixa nesse compromisso. Senão depois você não consegue registrar esse imóvel. Eu não posso pular aquele compromisso para vender para você. Então tem que ser dada baixa. A matrícula é a ficha do imóvel, é o RG do imóvel. Assim como o sujeito que chega na delegacia, não é isso? Não vai puxar a capivara dele ali. A capivara do imóvel é isso, né? É o registro. Então eu preciso analisar com muito carinho o que aconteceu ali. Qualquer fato que realmente venha posteriormente à compra do vendedor, ao ato de compra do vendedor, é um fato de risco. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que ser dada baixa. Se existe um compromisso de compra e venda com um terceiro, para que você possa comprar o imóvel, tem que ser dada baixa sim. Tem que tomar muito cuidado com isso. Outra situação importante também, averbação premonitória. Professor, o que é averbação premonitória?
A averbação premonitória, diferentemente da averbação de penhora, que é determinada pelo Poder Judiciário através de um juiz de direito, normalmente em fase de execução, cumprimento de sentença, a averbação premonitória é uma averbação que o sujeito faz sozinho. Que sujeito, professor? O exequente. O exequente, né? Ou seja, eu estou cobrando o devedor, o executado. O exequente, eu não vou nem falar de exequente, hein? Porque muita gente fala que a averbação premonitória só poderia ser feita na segunda fase do processo. Lembra você que o processo tem duas fases, a fase de conhecimento e a fase de execução. A averbação premonitória, muita gente confunde e fala, só pode ser feita na fase de execução. Esquece isso, agora você vai entender. O processo normalmente tem duas fases, conhecimento e execução. A averbação premonitória pode ser feita em qualquer uma dessas fases, tanto na primeira como na segunda. Eu sou advogado, distribuo a ação. Você virar para mim, como meu cliente, e falar, professor Júlio, posso fazer a averbação premonitória? Eu vou virar para você, pode. Mas você acabou de distribuir a ação, gerou o número do processo, cartório, tudo, já pode? Pode. Ou seja, a partir do momento que exista uma ação em andamento, em fase de conhecimento ou fase de execução, eu consigo fazer essa averbação premonitória. Com facilidade eu consigo fazer essa averbação premonitória. E o que é averbação premonitória? Desconhecida e muitas vezes não utilizada por falta de conhecimento. Você deve para mim, eu vou te cobrar. Eu ingresso com uma ação contra você. Para forçar você a pagar, eu descubro que você tem 2 imóveis no seu nome. O que eu faço? Já tem um processo de cobrança contra você ou um processo de execução. Na fase de conhecimento, se for cobrança, bem na fase de conhecimento, bem no comecinho, no dia seguinte à distribuição, eu vou lá no cartório, a vara, que foi distribuído o processo, vou solicitar uma certidão chamada certidão de breve relato. Nosso país é muito grande e existem diversos nomes para a mesma certidão, hein? Tem gente que chama, tem estado que chama objeto em pé, breve relato, certidão resumida, pré-certidão, tem vários nomes diferentes pelo Brasil. O Brasil é enorme, hein? É a certidão que é o resumo do processo, explicando qual que é a inicial, se teve defesa, é um resuminho do processo. Pego essa certidão e vou lá no cartório de imóveis, onde você tem um imóvel registrado. Sem a sua autorização, sem você saber, preencha um requerimento nesse cartório, para que seja feita a averbação premonitória. Anexo, vai essa certidão de resumo do processo. O cartório normalmente não vai se negar, viu? O cartório de imóveis vai fazer a averbação premonitória. E você, a hora que for verificar, você vai ver que existe o quê? Um gravame na matrícula do imóvel. É isso mesmo, você nem participou do procedimento, você nem estava sabendo. Professor, e como que eu dou baixa nesse gravame, essa averbação premonitória? Só se você me pagar. Você só vai conseguir dar baixa se você me pagar, quitar a dívida, sanar a dívida, ou pelo menos fazer um acordo comigo. Olha que interessante. A averbação premonitória é totalmente diferente da averbação por penhora, né? Aquela averbação judicial. A judicial é uma decisão judicial. O juiz, ele mandou um ofício para o cartório, para que o cartório incluísse esse gravame na matrícula do seu imóvel que está no seu nome. Já a averbação premonitória não tem judiciário no meio. Eu fiz sozinho. Você deve para mim. Existe uma ação, precisa existir uma ação, né? Eu fiz sozinho, mas tem que ter uma ação. Eu pego essa certidão que prova que existe o processo, o resumo do processo, vou lá no cartório, faço o requerimento e consigo fazer essa averbação. Nome dessa averbação? Averbação premonitória, tá? Então fique atento em relação a isso, hein? A averbação premonitória é pouco utilizada por falta de conhecimento. Então, uma averbação importante também, uma averbação que também causa efeitos indiretos para o devido pagamento. Eu costumo dizer que o direito hoje não é só cobrar através de ações, mas cercar, né? Quando você faz a averbação premonitória, o devedor pode ser que ele se sinta aí na obrigação de te pagar, uma vez que ele fique com medo, com receio de perder a propriedade, porque existe a averbação premonitória que já gerou publicidade do processo. Então ele já não pode mais vender aquele imóvel, e se o terceiro comprar, o terceiro está pactuando da má-fé. E aí vai ter um problema sério que vai ser um prejuízo, talvez, de perder o imóvel. Então, cuidado com isso, tá? Então, muito importante falar sobre isso, hein? Quando a gente fala de documentação imobiliária, não é só o documento do imóvel, que é a matrícula, a certidão de propriedade, toda essa análise contextual que deve ser feita, mas também analisar comprador e vendedor. Numa transação imobiliária, isso eu falo para locação também, hein? No mundo da locação, da Lei 8.245 de 91 e a Lei 12.112 de 2009. No mundo da locação também tem que ser feita essa averiguação. Nós sabemos que na locação, diferente do registro, lá quem tem a posse
pode alugar também o imóvel. Quem pode alugar o imóvel? Quem tem a posse ou quem tem o registro, o domínio, né? Então, quem pode alugar? Quem tem a posse ou quem tem o registro. Mas tem que ser feita essa verificação também na locação. Voltando aqui, ó, documentação imobiliária, é só certidão de propriedade? Não. São as certidões também para conhecer a idoneidade dos compradores, vendedores, ou seja, das partes que estão negociando. Quando eu falo de certidão, as certidões básicas devem ser solicitadas tanto no nome do comprador como no nome do vendedor, são as certidões de distribuições cíveis, é isso mesmo, certidões de distribuições cíveis. Então, quando eu falo de certidão de distribuição cível, no mínimo eu vou solicitar a certidão de distribuição cível para saber se existe ações contra o comprador, ações contra o vendedor. E é importante para os dois, hein? Porque o comprador, se existem diversas ações de cobrança, execução contra ele, eu posso ter problema, sim, em relação à venda. O vendedor pode ter sérios problemas em relação a vender para esse sujeito. E o mesmo acontece com o comprador que está comprando um imóvel de alguém que está vendendo, mas está cheio de processo no seu nome, de cobrança, execução, ainda mais trabalhista também. Pode ter problemas, sérios problemas e ter a nulidade do negócio. Por isso o ideal é que eu solicite essa certidão de distribuição cível. Esse é o nome da certidão. Volto a falar, no Brasil nós temos duas jurisdições diferentes, a federal e a estadual. Então o ideal é que você solicite tanto na esfera estadual como na esfera federal. Professor, é muito difícil solicitar uma certidão. Hoje ficou muito fácil, hein? Hoje você consegue solicitar com facilidade no site do Tribunal de Justiça de cada estado e também da Justiça Federal, vai depender da região. Cuidado que a Justiça Federal, ela é dividida por regiões. Então você precisa verificar o estado que você está, qual região da competência da Justiça Federal para solicitar a certidão de distribuição federal, mas a correta, né? Não vai solicitar na região errada, porque tem que ser da região onde está localizado o imóvel. Isso é muito importante você saber. Olha só que interessante, ó. Quando eu falo ainda de esse conjunto de certidões, não para por aí. É importante você saber que nós temos também a certidão de distribuição cível e a certidão de distribuição criminal. É isso mesmo. Professor, pode pactuar nos negócios as questões criminais? Também. Se eu compro realmente um imóvel com dinheiro, né, provado de objeto ilícito, com certeza pode ser confiscado esse imóvel, né? Existe uma desapropriação com fisco, você vai perder esse imóvel. Você que eu falo comprador, em prol do vendedor, da atitude do vendedor. Por isso precisa confirmar sim. O ideal é que você solicite uma certidão de propriedade, é muito importante, no nome, né, do proprietário do imóvel, para confirmar. Solicite a segunda certidão que nós estamos falando, que é a certidão, realmente distribuição cível, tanto na esfera estadual como na esfera federal, mas também no nome dos vendedores e dos compradores, também a certidão criminal. Essa certidão criminal, hoje em dia, também está muito fácil. Eu consigo solicitar essa certidão de distribuição criminal também no site. Não dá trabalho, não. Igual no passado, salvo exceções de alguns municípios, eu consigo solicitar. Muita gente fala, e antecedente criminal? O antecedente criminal, nesse momento, pode ser que a coisa melhore um dia. É muito frágil, a verdade é uma só. Você solicita os antecedentes criminais e muitas vezes gera erro, né? O sistema gera erro. Você não consegue maiores informações. Então eu oriento você a abortar a missão, hein? Antecedentes criminais é uma fria. Acho que você tem que se apegar ao quê? Às certidões criminais, certidões de distribuições criminais, para verificar se o sujeito tem algum crime no nome, tanto os compradores como os vendedores. Isso ajuda muito. No caso de PJ, pessoa jurídica, é importante também você solicitar a certidão trabalhista, tanto a certidão de ações trabalhistas, como a certidão também chamada certidão de execução trabalhista. Cuidado que a trabalhista nós temos o conjunto de duas certidões, hein? Ações trabalhistas e também certidão de ações e certidão também de execução trabalhista. O nome pode mudar de um estado para o outro, mas normalmente é ações e execução, porque na trabalhista, diferente da cível, lá eles separam as certidões. Ações, porque existe um processo em andamento, então certidão de ações trabalhistas. E execução trabalhista, porque já tem uma decisão, já tem uma sentença, já tem fase de cumprimento de sentença, então certidão de ações trabalhistas. São duas certidões para identificar se existe débitos trabalhistas, ações trabalhistas, execução trabalhista. Isso é importante você saber e relembrar, hein? Professor, documentação imobiliária, então, também esse conjunto de documentos que são certidões? Isso é documentação imobiliária. Mas documentação imobiliária também é os contratos particulares. Nós conversamos aqui que o auto de vistoria, tanto na compra e venda, como também na locação, é muito importante. O auto de vistoria, ele protege tanto o comprador como o vendedor. O auto de vistoria pode ser feito de uma forma mais complexa ou pode ser simplificado mesmo.
O auto de vistoria, para quem gosta e tenha acesso com facilidade, né, à informática, a foto, sempre é melhor. Porque fotos você prova, né? É uma forma de provar dentro do processo civil. Foto é prova documental. Então o ideal é que você tire fotos desse imóvel. Mas o auto de vistoria tem que ser feito, tanto na transação imobiliária inicial como final, ou seja, na entrega da posse. Posse, professor, o que representa a posse nas transações imobiliárias? A chave. Quando eu entrego a chave para você, quer dizer que eu te entreguei a posse. A tradição é a chave, é a entrega da chave. Por isso muita gente fala, eu peguei a chave na imobiliária, mas eu não estou morando na casa. Eu acho um absurdo a imobiliária cobrar aluguel da minha pessoa. Tem que cobrar e você tem que pagar, porque você pegou a chave. Chave é a tradição. Nas transações imobiliárias, o que representa a tradição? A chave. Se eu te entreguei a chave, eu te entreguei a posse. Aí começa o direito de cobrar aluguel, eu, locador, de você, inquilino. Então, cuidado com a chave. Por isso a chave tem que pegar com certeza, a hora que você fala, agora eu vou morar naquela casa, porque senão já pode ser cobrado aluguel. Quando a gente fala de transação imobiliária, usar o auto de vistoria é muito importante, tanto na parte de locação como na parte de compra e venda. Faça esse auto de vistoria. O auto de vistoria, realmente, ele comprova, ele é anexo ao contrato. Normalmente é aquele contrato facultativo, aquele pré-contrato, aquele contrato só para fechar o negócio. Lembra você que o procedimento registral no Brasil, segundo a Lei 6.015, é um procedimento solene, é solene. Porque acima de 30 salários mínimos eu sou obrigado a fazer a escritura pública, não posso fazer contrato de gaveta. A escritura pública é feita pelo tabelião de notas. Um escrevente vai fazer a escritura pública para que você consiga registrar. Essa escritura pública vai ser recolhido o ITBI, o Imposto de Transmissão, é na escritura pública, é o tabelião, é o escrevente que vai fiscalizar isso, né? E aí o cartório de registro de imóveis vai fazer o registro, a parte registral. Quando a gente fala dessa parte registral, qualquer erro que tenha nessa escritura pública, o cartório de imóveis não faz o registro, hein? Por isso eu oriento a você confiar no tabelião, aquele que é mais exigente, né? Aquele que exige mais informações. Esse tabelião que gosta das coisas certas, corretas, é o que você deve procurar. Porque não adianta você fazer uma escritura pública, né, acaba burlando diversas informações, esquecendo várias regras. Ah, não, vai dar certo, que depois consegue registrar. No cartório de imóveis não consegue registrar. Então cuidado, hein? Procedimento de registro, qual que é? Escritura pública, recolhimento de tributos, ITBI, e depois o registro. São 3 fases, no mínimo, que eu vou fazer esse registro. No mínimo vou gastar aí 8%, né? Calculando com tributos, escritura e registro, 8% do valor do imóvel, em média, tá? Então, em média, depende de cada região, mas em média é isso. Cada estado, né? Mas em média é isso. Quero agradecer a você, mais um Questão de Direito, uma boa semana, sucesso para você, um abraço!